preguiça, desonestidade, provocações e intimidações excessivas. Esses comportamentos praticados pelas crianças são identificados como comportamentos desafiadores. Desafiadores porque não podem ser podados, mas eles precisam ser ressignificados. Não podem ser podados nem repreendidos porque a criança manifesta nada mais do que o que nós temos como expressão da nossa própria vontade. Nós temos preguiça, que é uma expressão da nossa vontade que está enfraquecida. Nós praticamos a desonestidade, não necessariamente com os outros, ferindo a ética social, mas nós praticamos com a gente e nem percebemos. A autossabotagem, por exemplo, ela é uma desonestidade com tudo o que somos capazes de fazer. Nós provocamos situações e até intimidamos outras pessoas para conseguirmos o que queremos, para nos manter na zona de conforto. E nós adultos sabemos, no nosso mais íntimo, no recôndito da nossa alma, que por vezes agimos nos utilizando desses recursos, que podem se manifestar num falso benefício. E é a partir do reconhecimento dessa natureza humana que nós modificamos o nosso olhar para as crianças e para os seus comportamentos, no caso aqui, os desafiadores. O que fazer quando eles aparecem, então? Existem várias indicações de conduta para trabalhar e ressignificar esses comportamentos. Mas aqui nós vamos trazer a qualidade com a qual as histórias podem transformar a criança que está com preguiça para uma criança mais interessada pelo mundo. São as histórias curativas. E como diz Susan Perel, elas são compostas de um enredo que constrói tensão conforme a história se desenvolve, levando a trama para dentro ou através do comportamento desequilibrado, e novamente para fora, na direção de uma solução integral e positiva, que não induz a culpa. É um modelo de elaboração de histórias em que as metáforas utilizadas induzem a criança que ouve a encontrar identificação com esse comportamento em questão, o desafiador, sem que ela se sinta exposta. E a partir dessa identificação, a criança é levada pela sua imaginação a vivenciar dentro de si mesma, enquanto está entregue à história, as possibilidades de fazer diferente e quais as consequências desse ato diferenciado. O primeiro, que é o comportamento desafiador, ela já conhece. Ela conhece os efeitos dele no outro e em si mesma. Agora, esta mesma ferramenta, quando executada para um fim diferente daquele que ela conhece, traz significados muito mais amplos. Dessa maneira, a criança, ao retornar da sua jornada pela imaginação, ao ouvir a história curativa, ela volta transformada e experimenta na prática o que ouviu. Claro que nós estamos falando de processo de aprendizagem. E para que ele se torne cada vez mais consolidado, a repetição é o melhor dispositivo para despertar as virtudes desejadas. A criança vai continuar experimentando esses comportamentos desafiadores porque ela é naturalmente ruptora de paradigmas. É com os conflitos que ela se apropria de si mesma e do mundo. Eles precisam acontecer. Mas quando eles se tornam desequilibrados, ou seja, quando coloca a saúde física, emocional da criança e daqueles que estão no seu entorno em um patamar que a gente considera de prejuízo social, as histórias curativas podem entrar em ação e ajudar muito. Elas são produzidas considerando as perspectivas multiculturais, os variados cenários, acessórios diversos, todos esses que compõem a cultura local ou familiar. Elas estão dentro de nós, fazem parte do que nós temos como ética e como moral. Nós contamos, na verdade, a nossa própria história para que possa perpetuar aquilo que temos como verdade, como virtudes. Sabe aquela história do velho sábio que sentava ao redor da fogueira e todos na sua tribo sentavam juntos para ouvi-lo, para ouvir a sua sabedoria? Nós podemos nos assemelhar a esse velho sábio, que conta a uma criança como usar suas capacidades e habilidades para o bem de um grupo, para o bem de si mesmo. As histórias curativas se assemelham a essa prática.
são guias para um desenvolvimento emocional de forma calorosa, respeitando o que a criança consegue absorver de informação, usando a linguagem adequada para isso. Contando as histórias curativas, nós estimulamos comportamentos específicos através do acesso à realidade imaginativa das crianças, para que elas possam ser transformadas de maneira positiva e afirmativa. Essa conduta é muito mais eficiente do que simplesmente chamar a atenção de uma criança e despejar nela todo o conceito do que é certo, do que é errado. Faça isso, faça aquilo, não faça isso por causa disso. Experimente se utilizar desse recurso, que você vai ver a diferença dos efeitos que as histórias curativas podem causar no comportamento desafiador da criança. E aqui um segredinho para você. Elas também transformam os adultos. Então aproveita para se transformar.